Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Goldcast, um podcast exclusivo sobre estudantes internacionais aqui da Gold Coast, em parceria com a Study Gold Coast Brasil e a Hello Austrália. Eu sou o Gustavo Cominesi, sou o seu host do nosso episódio e hoje estou aqui com uma grande amiga minha e colega de profissão, Karina Vieira. Muito obrigado pela sua presença. A Kaki tem uma vasta experiência no mercado de educação internacional, tanto no Brasil quanto na Austrália. Já trabalhou para agência, escolas, continua trabalhando em escolas e é uma grande parceira de toda do setor da educação. E muito obrigado, cara, por você ter aceitado o convite. Obrigada, Gus, por me convidar para participar hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Exato. Hoje, basicamente, o trabalho que acaba, basicamente, o quê? Sei lá, quase 10 anos, 13 anos trabalhando junto, Karina? A gente está há muitos anos, né? Eu tô há 9 anos na Austrália, né? Esse ano faz 9 anos, então acho que é mais ou menos quase 10 anos aí. Olha só quanta coisa aconteceu já nesses 9 anos da Austrália, hein, Karina? Ótimo. Hoje, galera, eu quero trazer para vocês alguns temas para a gente abordar mais sobre a parte de ensino de inglês e também os cursos vocacionais. Acho que são parte da tua experiência também, né, Kai? Eu acho que você tem muito a agregar a respeito disso. Mas, em primeiro lugar, eu queria saber como você chegou nessa questão de educação internacional, qual que é a tua formação, como é que caiu nesse mundo? Então, Gus, na verdade, foi bem por acaso, né, como a maioria de nós, né. Eu, na verdade, assim, eu comecei estudando Relações Públicas na PUC, eu sou de Porto Alegre. E aí eu fui fazer um intercâmbio para Nova Zelândia em 2008, faz muito tempo. E quando eu voltei desse intercâmbio, eu fui convidada a trabalhar numa agência de intercâmbio, porque o pré-requisito era ter feito intercâmbio e saber falar inglês, né? E quando eu voltei, eu troquei a faculdade. Na verdade, eu estudei 5 anos de Direito no Brasil, enquanto eu trabalhava nessa área de intercâmbio. Eu cheguei um tempo, inclusive, a começar a trabalhar com Direito. Eu pensei, não deu, agora eu vou seguir minha carreira. Trabalhei 1 ano na OAB, trabalhei em escritório de advocacia e eu vi que o que eu gostava mesmo era trabalhar com intercâmbio. Não adianta, assim, é uma área que eu pelo menos, eu sinto muita satisfação de trabalhar com intercâmbio, porque tu trabalha com sonhos, tu lida com sonhos das pessoas, né? O Direito eu trabalhava só com problema. E eu gosto muito de Direito, estudei e tudo mais, mas o que me dá, assim, prazer de trabalhar é ver as pessoas realizando seus sonhos, indo morar em outros países, seguindo suas carreiras, isso é o que realmente eu gosto de fazer, né? Então, aí, através disso, eu trabalhando em agência, eu voltei a trabalhar com intercâmbio depois, e aí eu recebi a proposta de trabalhar numa escola aqui na Austrália, depois, né, de trabalhar muitos anos em agência e tal. E foi, assim, uma experiência incrível. Eu vim para cá, na verdade, para ficar 1 ano, como muitos de nós, né? Vim para fazer um curso de diploma de business e trabalhar numa escola na área de marketing. E aí surgiu a possibilidade do sponsor, aí eu falei, não, vou ficar mais 1 ano, mais outro ano, e aí já tô aí, vai fazer 9 anos esse ano. Eu tô há 13, flies. então já tá bastante tempo. Uma das coisas que você mencionou, que eu acho que é bem interessante falar, porque eu acho que a nossa atividade do intercâmbio, ela é uma coisa que não vai ficar velha, né? Sabe, tipo assim... Mesmo a gente pensando nessa questão econômica, uma série de problemas assim em relação a dinheiro, investimento de vir, a gente sempre tem essa questão do desenvolvimento, né, do progresso. Então, você morar fora, estudar inglês, como o primeiro objetivo de todo mundo, é uma coisa que assim, ela é realmente importante da gente fazer. Se você está querendo um gás no teu currículo e tudo mais, é uma coisa importante, né? Tipo assim, o Brasil, acho que se eu não me engano, são 5% do nosso país que fala inglês. Então, tipo assim, claro que é bastante gente, né? É um país muito populoso, mas se a gente levar em consideração a porcentagem, ainda é muito pouquíssima baixa. gente, né? Então, vir para cá como um sonho de aprender inglês, eu acho que só tem benefício, né? Aquela frasezinha clichê, quem fala que a melhor fase da vida é a infância nunca fez o intercâmbio, né? Então, tipo assim, eu acho que é uma atividade muito madura que a gente enfrenta. Sim, e além disso, né, Gus, tu como tá há muito tempo nessa indústria, eu também, a gente sabe de muitos casos de sucesso, né? Então, assim, muitos alunos que vieram tanto para a Austrália ou para outros países, na época que eu trabalhava em agência no Brasil, a gente acompanha, a gente acaba ficando amigo, né? A gente se segue em redes sociais e tudo mais. E a gente vê o sucesso dessas pessoas, né? Não tem uma pessoa que não tenha mudado depois de ter feito o intercâmbio, né? Então, assim, mesmo que tenha voltado para o mesmo trabalho, ela volta já numa position melhor, né? Num cargo melhor.
ou muitas pessoas acabam mudando de carreira para algo que realmente gosta de fazer, né? Se descobre uma outra área e tudo mais. Então, assim, não tem ninguém que eu conheça que não tenha tido uma experiência maravilhosa e que a vida não tenha mudado para melhor, né? Então, assim, tu muda teus valores, tu aprende a te desafiar, né? Então, assim, muitas coisas, tu sai da tua zona de conforto, né? Daquela vida do dia a dia, com o pai, com a mãe, com a família. Tu te descobre, assim, tu te sente muito mais... enfim, assim, tu te sente uma pessoa mais capaz de conseguir conquistar as tuas coisas. Se tu consegue lidar com outra língua em outro país, quando tu volta para o Brasil, né? Tu pensa, nossa... Isso aqui não é nada para mim, então tu acaba se desenvolvendo muito mais. Ou tu fica no país com as oportunidades que te aparecem, né? Então, tem muitas possibilidades. E eu acho que é uma das coisas legais que a gente tem do intercâmbio, que, tipo assim, o intercâmbio, ele nunca é como a gente imaginava que ia ser, né? Tipo assim, você compra um pacote de intercâmbio com a tua escola, com a tua passagem aérea, tua acomodação, mas, na verdade, o dia a dia que você se coloca em determinadas situações é o que molda muito o indivíduo, né? Sim, sem dúvidas. Inclusive, assim, como eu trabalhei em agência no Brasil, né? Isso é uma coisa que eu falava muito para os estudantes que iam na agência. Antes da viagem, a gente conversava bastante, assim, eu sempre falava, olha... Leva na tua mala, além das tuas roupas, né, das tuas coisas que tu vai usar na viagem, tu tem que, assim, as pessoas têm que ir open mind, como a gente diz, né, porque muita coisa vai acontecer, muita coisa não vai ser como planejado, desde o voo, às vezes, já começa no voo, dá um problema, a pessoa tem que se virar no meio do caminho, enfim, então, eu sempre aconselho, né, os estudantes a irem, assim, bem com a mente aberta e dispostos, assim, enfim, muita coisa vai acontecer, né? Então, tem que deixar toda... assim, muita coisa no Brasil, né? Essa parte, assim, que a gente tem de bagagem do Brasil, muitas vezes a gente tem uma mente meio, assim, fechada. Crenças, assim. Exatamente. Tudo, né? Preconceitos e Também. muitas coisas, assim. A gente, quando viaja, a gente tem que aprender a se adaptar a um mundo totalmente novo, assim, né? Então, isso que é o mais bacana de tudo. A gente volta ou fica no país, né? Mas, assim, com uma cabeça bem diferente, assim. A gente evolui demais como ser humano. Eu acho que isso que é o mais legal do intercâmbio, assim. E eu acho que é uma das coisas que também a sociedade ainda está numa fase de adaptação, porque é o seguinte, né? Eu, pelo menos, fui criado de um tempo, de uma geração que eu tinha que me formar na faculdade, por exemplo. Ah, não, você tem que se formar na faculdade, você tem que fazer isso. Eu acho que até o sistema de educação, o Brasil, assim, tipo, de você fazer um vestibular, ir para facul logo... jovem demais ainda, nos coloca nessa situação. Sem dúvida. Eu tenho, assim, né, milhares de casos que eu poderia citar aqui, mas, por exemplo, na semana passada mesmo, teve uma aluna que foi lá na escola e ela é veterinária no Brasil. E ela deu um burnout, assim, no Brasil. Porque é justamente isso. A gente sai da escola e já vai para a faculdade, né? Tu não tem experiência profissional, tu nem sabe se é isso que tu quer fazer. E é uma questão muito cultural, assim. Então... acontece muito os alunos chegarem na escola que eu trabalho hoje, que a gente tem uma série de opções de cursos vocacionais, e eles trocam de carreira completamente, né? Então, assim, ela disse para mim, não, eu não quero mais. Eu falei para ela, quem sabe tu não segue a tua carreira aqui, porque a gente nem tem curso na área dela lá na escola, mas eu sempre me preocupo com o futuro do estudante, né? E ela falou assim, Karina, eu não quero mais seguir nessa área, porque eu estudei muito cedo, não é o que eu gosto de fazer, foi muito, assim, muitas vezes incentivo dos pais, que já têm essa carreira. E aí, depois, eles resolvem fazer. Ela vai fazer agora o curso de massagem, sabe? Então, assim, não tem... Mas é o que ela ama. E isso acontece direto, assim, na escola. Dos alunos vêm já com um bachelor, um diploma numa área específica, com experiência profissional, e muitas vezes eles querem trocar. Porque é essa cultura que a gente tem, né? De tu não ter, muitas vezes, a experiência profissional e saber o que tu gosta de fazer. Para tomar uma decisão, né? Já tem que, já tem que ir direto. Decidir. Eu mesma, né? Eu fiz relações públicas, aí fui para Nova Zelândia, voltei para o Brasil, fiz direito. Né? Então, e hoje assim, trabalho com intercâmbio. Trabalho com intercâmbio. Nossa, tem muito isso, né? Exatamente. Eu acho que é muito legal, hoje em dia, o que a gente tem nessa questão com rede social, informação, internet, a gente tá apto a tomar melhores decisões antecipadas, vir para cá planejado, é muito diferente do que fazer um intercâmbio do que antigamente, né? Que você não tinha tanto acesso a determinadas informações, de saber como é que... é o destino no qual você está indo. Então, hoje é muito fácil, né? As próprias comunidades que a gente tem em Facebook, de rede de apoio, elas tranquilizam as pessoas antes de chegar na Austrália. Coisa que a gente não tinha. Era muito incerto, né, vir para cá. Exatamente. E isso é um ponto bem importante de comentar, Gus, porque independente da área que o aluno resolva fazer na Austrália, cada vez mais
o país está deixando claro que é importante ter o inglês. Com certeza. Né? Coisa que há um tempo atrás não se dava tanto valor, assim, muitas vezes os estudantes estavam aqui há 5, 6 anos, né? Quando eu cheguei, ainda tinha amigos meus que estavam aqui há muitos anos e só andavam com brasileiros, não falavam inglês muito bem. E hoje, eu acho que a imigração está deixando bem claro que tu não vai para frente se tu não tiver um inglês bom. Com certeza. Então, assim, o legal é que mesmo, independente da tua carreira no Brasil, que tu estejas pensando em fazer na Austrália, tem que vir para cá e focar no inglês. Exato. Né? Porque em algum momento, se tu quiser né, ficar na Austrália ou fazer um outro curso, te qualificar, tu tem que provar que tu tem inglês bom. Né? Então, é um tempo que tu vai estar estudando inglês aqui, mas tu vai estar pensando, trabalhando e vendo realmente o que tu quer fazer, né? Mas deixar bem claro para os estudantes que agora, mais do que nunca, focar no inglês. Né? É muito importante. E, acima de tudo, eu acho que é o principal objetivo quando você sai do teu país de origem, além, claro, né, de você vivenciar experiências diferentes do intercâmbio, né, conhecer pessoas do mundo inteiro, mas ter a ciência de que o principal objetivo é o desenvolvimento do teu inglês, seja pessoal, profissionalmente, isso só vai abrir portas para vocês. Como eu falei, né? O Brasil tem uma camada mínima da população que fala inglês, então ainda assim é um diferencial muito grande para você chegar no mercado de trabalho e conseguir performar. Porque uma coisa é você falar inglês de viagem, uma coisa é você falar inglês casual, ou às vezes num contexto de trabalho, exato. né? Isso é outra coisa que é bem comum, por exemplo, os alunos trabalham, não sei, em hospitality, né? Então, o inglês deles é muito bom para aquela área. Exato. Mas se sai para ter uma conversa, né? Ou estudar alguma outra indústria, alguma coisa, já começa, como a gente fala, struggle, né? Exato. Já começa a ter mais dificuldade. Então, por isso que é importante estudar, né, o inglês para depois, lá na frente, ou se for para voltar para o Brasil, tu conseguir te diferenciar e te destacar no mercado de trabalho, ou se for para ficar na Austrália, tentar fazer mais para frente um bachelor ou uma carreira profissional mesmo, né? Tu vai ter muito mais possibilidades e oportunidades na indústria que tu escolheres se tu tiver um inglês, né, mais avançado, né? E não se limitar somente às aulas. Pensar também que por você estar aqui exposto a conhecer pessoas de outras nacionalidades, onde você vai, por exemplo, morar com outras pessoas e tudo que você precisar dentro de casa, você vai ter que se comunicar em inglês, não é aquela coisa, você tem, claro, uma rede de conforto se você morar com brasileiro e tudo mais, mas, tipo assim, você vai evoluir muito mais rápido se você se expor a locais onde o inglês ela é a base da comunicação e das relações. Sem dúvida. E aproveitar, né, Gus, que somos brasileiros, né? Eu, por experiência, que já trabalho há quase 9 anos em escola, sempre trabalhei em escola que também oferece curso de idiomas, né? O Helicos. É nítido, assim, isso até os próprios professores de inglês, diretores acadêmicos me falam, assim, que os brasileiros têm mais facilidade que muitas outras nacionalidades, né? Para subir de inglês e evoluir mais rápido. Então, aproveitar que a gente tem, né, já essa facilidade de subir de nível, de mais rápido. Tem, dependendo da nacionalidade, tem, né, pessoas que vêm de países onde o alfabeto não é nem né, o mesmo que o inglês, né? Então, assim, para eles é muito mais difícil. Enfim, tem outras dificuldades, né? Claro. Muitas vezes eles sabem ler melhor, mas não conseguem falar. E nós, brasileiros, a gente tem, né, não sei se pela nossa cultura, mas a gente não tem tanta vergonha, a gente vai falando. Então, nas escolas que eu trabalhei, sempre os brasileiros se destacaram muito, né? Para subir de nível mais rápido. Alguns, né? Sim, sempre tem as exceções, né? Quem, às vezes, não se esforça, como a gente estava falando. Mas é incrível, assim, a evolução de quem vem estudar inglês na Austrália comparado com quem estuda inglês no Brasil. Né? Então, assim, a gente costuma dizer que, às vezes, sei lá, 6 meses de inglês no Brasil que tu faça equivalem a, sei lá, 1 mês de inglês na Austrália. Porque aqui tu vai ter aula de segunda a quinta, né? Ou dependendo da escola, de segunda a sexta. E por mais que tu ande com brasileiros, tu vai no supermercado, tu vai ter que falar inglês, né? Tu vai pegar o tram, tu vai ter que falar inglês. Tu vai ter que... Alguma coisa no teu dia a dia vai envolver o inglês, né? E isso vai fazendo tu desenvolver, né? Mas, obviamente, é sempre melhor tu ter amigos de outras nacionalidades, né? Mesmo que não seja australiano, porque às vezes o pessoal não consegue, né, ter tantos amigos daqui locais, fora o trabalho, né? Mas, assim, amizades mesmo no dia a dia. Mas na escola existem pessoas de várias nacionalidades. Então, o legal é ter amigo colombiano, japonês, né? Espanhol, porque aí vocês vão ser obrigados a falar inglês. E foi assim que eu, Karina, consegui desenvolver muito mais o meu inglês, fazendo amizades de outros países, né? Então, é incrível, assim, o inglês desenvolve muito rápido quando a gente mora fora.
E isso é unânime, né? Todo mundo que vem para cá estudar evolui muito rápido, assim. E é muito legal tu ver os alunos chegando na escola, não conseguindo se comunicar na recepção no começo. E logo em seguida, assim, depois de, sei lá, 6 meses ou até menos, já estão, sabe, formando frases e se sentindo mais confiantes, assim. Isso é o mais legal de tudo, assim. Eu amo, né? Eu adoro ver a evolução dos estudantes. E como que vocês hoje na escola, vocês realmente mensuram esse progresso do teu inglês? Como é que funciona desde o momento que um estudante chega no primeiro dia de aula até o final, assim, a evolução dos níveis? Como é que vocês fazem? Então, na Gold Coast Learning Center, a gente é bem strict, né? É bem rígido com essa parte de level up, né? Nivelamento. O aluno, assim, no primeiro dia de aula, no Orientation, que é o Orientation Day, que ele se apresenta, né? Ele vai fazer um teste de inglês, que tem a parte escrita e o speaking, né? Também a parte que ele vai conversar, de conversação com o professor. E aí, através desse teste, a gente vai nivelar o estudante. Então, ele vai entrar ou no Elementary ou no Pre-Intermediate, né? Tem 6 levels, né? Tem desde o beginner, que é quem não consegue se comunicar at all, tá né? Iniciando mesmo, né? Realmente, se não teve base do Brasil e tudo mais. Tem o Elementary, que é um pouquinho acima do beginner, depois tem o pré-intermediário, tem o intermediário, o upper, que o upper, então, é o nível que a maioria do pessoal que chega no upper, depois já pode fazer um VET, que é esses vocational courses, que são cursos profissionalizantes, e tem também o Advanced e, por último, o IELTS Preparation, né? Então, a gente tem todos esses níveis na escola. Normalmente leva mais ou menos 12 semanas, que é 3 meses, para o aluno subir de nível, onde ele completa todo o livro. Pode parecer muito tempo, mas, assim, na verdade, o aluno ele tem que estar bem preparado para poder subir de nível, né? Para ir para o próximo nível e começar um novo livro e tudo mais. Então, normalmente esse período. A cada semana, toda segunda-feira, o aluno faz novos testes, tá? Então, se ele, durante 3 testes, ele tirar mais de 80%, ele já pode fazer o 4º teste para subir de nível, tá? A gente tem um teste específico que é de level up, tá? Então, tem alunos que com menos de 3 meses sobem de nível. Se é aquele aluno esforçado, que vai na aula todo dia. Às vezes acontece assim, no orientation, o aluno fica um pouco nervoso também. Claro. Né? Então, não faz a prova direito, não vem do Brasil, assim, sem falar inglês há muito tempo. E aí, mas na verdade tem um nível melhor. Então, às vezes, com menos de 3 meses, eles podem subir. Mas a média, assim, é de 3 meses, né? Eu, normalmente, quando eu faço planos de estudos, eu sempre me baseio em 12 semanas. Como eu sempre falo, sei lá, entre 8 a 16 semanas seria um período que você consegue, né, level up, vamos dizer assim, né? O importante é, principalmente para falar para as pessoas, né, que uma pessoa que está estudando um ELICUS aqui na Austrália, ela está simplesmente, a gente está falando do ensino de inglês, né? Seja a parte do General English que eles têm, tem a parte dos exames de proficiência, hoje em dia do IELTS, como você falou, tem muita gente indo para o PTE, tem o próprio Cambridge, agora voltou o TOEFL aqui, a gente não tem tanta aula de TOEFL aqui, mas PTE e IELTS são os mais populares a fins migratórios ou acadêmicos das próprias universidades que tem. Então, ao longo deste período de estudos é que o estudante vai se desenvolvendo. Então, depende pura e exclusivamente do indivíduo acelerar ou desacelerar o seu progresso, né? No seu dia a dia. Exatamente. Como que funciona, assim, atividades extracurriculares de vocês para estimular um estudante a falar mais inglês? Então, a gente tem os Speaking Clubs, que é toda quinta-feira na escola, né, com a diretora acadêmica. A gente faz atividades também fora da escola com os alunos, onde eles têm a possibilidade de fazer amigos de outras turmas também, não só, né, da sala de aula que eles têm. Então, assim, tem uma série de atividades que a gente faz na escola para ajudar o estudante, tá? Uma coisa bem legal que a gente oferece para os alunos, porque, assim, para o aluno fazer um teste vocacional, né, para ele poder ter um nível para ir para um vocacional, que é um curso profissionalizante, ele tem que estar no Upper Intermediate, tá? Tem aluno que ele está no Upper, mas ele não consegue ainda falar muito bem, ou tem dificuldade para escrever e tudo mais. A gente oferece aulas de graça para esses alunos de inglês, tá? Então, assim, uma vez por semana, o aluno pode, além dos que já estão no curso profissionalizante, voltar para o inglês para se sentir mais confident. É o que eu digo assim, né, Gus? Eu tô na Austrália há bastante tempo, tu também. E a gente sabe que, assim, o inglês não é a nossa primeira língua, né? Então, mesmo a gente que tá aqui há bastante tempo, eventualmente a gente vai ter uma dificuldade ou outra, né? A gente tá sempre aprendendo. Até hoje.
A gente está sempre aprendendo. É o que eu Inúmeras digo, nem o vezes. português a gente sabe tudo, né? Quem dirá o inglês. Quando eu vou no Bunnies, eu nunca sei entender o que eles falam, assim, sabe? Não, a gente tem até hoje dificuldades. Por exemplo, assim, quando eu vou mandar meu carro fazer um service no meu carro, cara, fala Não entendo mecânica nada. pra mim é um problema. Então, assim, eu sempre mando meu marido ir lá, leva tu, porque ele trabalha com caminhão, então ele consegue se virar melhor. Mas, assim, dependendo da área, a gente tem mais dificuldade. Então, imagina os estudantes que estão chegando aqui, né? É natural. Então, a gente quer ajudar os alunos ao máximo que der, assim. Então, para que eles se sintam bem preparados para ir para o mercado de trabalho ou para fazer um outro curso. Então, a gente está sempre oferecendo esse suporte extra para os estudantes, tá? Então, eu acho que quando o aluno for procurar uma escola, ele sempre tem que buscar uma instituição que vá oferecer para eles esse suporte extra que eles têm, né? Além, é claro, além do suporte de inglês que a gente tem a mais para os estudantes, a gente tem uma counselor na escola, né? Que é como se fosse uma psicóloga, para os alunos que estão com algum problema, porque eles ficam homesick, que a gente sabe, principalmente depois dos 3 meses de intercâmbio, é muito comum. E não é uma atividade difícil. É fácil, me desculpa, assim, né? Tem muita coisa que acontece. Sim, exatamente. Muda de casa 3 vezes, né? Aí Emprego. perde shift no emprego, né? Que é a hora de trabalho. Então, normalmente, assim, os alunos apresentam depois de alguns meses, assim, eles ficam mais, assim, se questionando se querem mesmo ficar, se fizeram a escolha certa, né? Porque existem muitas dificuldades, é muita coisa legal, mas também existem dificuldades. E estar longe de casa... Desafios, né? Exatamente, assim, estar longe de casa, longe do pai, da mãe, né? Da família, dos amigos... aí é um momento assim difícil. A gente tem um suporte extra para os alunos, né, que precisam desse acompanhamento e tudo mais. Então, a gente está sempre disposto a ajudar. E isso que é o legal, é o que faz assim, eu ter muito prazer de trabalhar na escola que eu trabalho hoje, sabe? De saber que eles realmente se preocupam com o bem-estar do estudante, né? A ADCLC especificamente, assim, a dona da escola, ela é formada ela tem um TESOL, um Masters em TESOL. Ela é formada em línguas, assim, então, em inglês, né? Então, ela sempre teve essa formação para dar aula de inglês. Então, ela é apaixonada por dar aula de inglês. Ela já morou em outros países, dando aula de inglês também e tudo mais. Então, ela, assim, isso, tu percebe, assim, que é a filosofia da escola, realmente, que os alunos tenham essa qualidade de ensino, sabe? Então, isso passa para os funcionários, professores e tudo mais. Então, os alunos, eles gostam muito de estudar lá e a qualidade realmente é bem, assim, é diferenciada, assim, sabe? E eu vejo hoje, né, as escolas de inglês aqui na Austrália agindo como uma plataforma para realmente possibilitar com que os estudantes evoluam ao longo da experiência do intercâmbio, né? Afinal de contas, você dá uma série de recursos, ferramentas para eles, mas no fim das contas, cabe a cada um de nós, né, buscarmos ainda Sem mais dúvida. o que querem atingir. Sim. Então, é normal a gente conversar com pessoas que chegam aqui com um objetivo, ao longo do caminho mudam o objetivo, mudam de novo de objetivo. Então, tipo assim, a gente está acostumado com esse tipo de coisa, porque, como eu disse, não é uma atividade fácil. É uma atividade que a gente abre mão de muita coisa, a gente escolhe coisa, mas, tipo assim... cada escolha vem uma renúncia, tem dores de crescimento, tem uma série de coisas que a gente passa. Sim. Nós mesmos, né, que estamos Sim. aqui há muito tempo, a gente abriu mão de muita coisa. A gente viu muita coisa acontecer no Brasil. Quantas amigas tuas não casaram, tiveram um filho, sei lá, familiares teus que você não fez parte do dia a dia deles. Então, eu acho que, acima de tudo, a experiência do intercâmbio, ela é uma atividade muito digna do próprio ser humano em se expor a desafios, línguas novas, tipo assim, muita gente não tá acostumada. E é fácil a gente falar, porque aqui a gente vive onde todo mundo fez uma escolha dessa. Só que daí você acha que é, tipo assim, uma coisa normal, mas se a gente levar em consideração a quantidade de pessoas, sei lá, do mundo, do Brasil, que não tem essa coragem de se colocar numa situação como essa, Não. a gente começa a diferenciar. Sem dúvida, sem dúvida. É um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande. Mas, olha, eu sempre vejo os alunos, assim, conquistando, sabe? Indo atrás do que querem. Sempre tem, né, Gus? A gente conhece, assim, casos de alunos que acabam desistindo, voltam para o Brasil, né? Tem pessoas que não têm estrutura para aguentar, realmente, assim... Mas a grande maioria que eu vejo, assim, se destaca, porque... Uma coisa que é importante falar é que nós, brasileiros, somos um povo, assim, que a gente tem muita garra, né? A gente é muito trabalhador.
E mais do que nunca na Austrália, eu tenho visto os estudantes se darem bem nas suas áreas de trabalho. Né? Não aquelas áreas que antes a gente era acostumado a ver, né? Que a gente chegava aqui e todo mundo trabalhava sempre nas mesmas coisas, né? Assim, construção, hospitality, customer service em geral, né? Uhum. Então, assim, hoje eu tenho amigos meus, assim, que já são residentes, cidadãos, né? Que já estão aqui há um tempo e trabalhando nas suas áreas, Exato. sabe? Assim, amigas que próximas de mim, assim, que conseguiram validar o diploma, né, de psicólogo, engenheiro, enfim. Então, eu acho que é um país de muitas oportunidades, né? Então, assim, se tu quiser mesmo e tu tiver força de vontade, nós sempre se destacamos no mercado de trabalho. Mas sempre o inglês tem que estar presente, né? Exato. Esse início é difícil mesmo. Eu vejo os alunos, às vezes, como eu sou brasileira, né? E tô lá na escola praticamente todos os dias. Muitos alunos vêm falar comigo muitas vezes. Eu não sou a psicóloga, mas às vezes acabo fazendo esse trabalho, tu sabe, né, Gus, como que é. E eles vêm me perguntar o que eu faço, né? Volto, fico, tá difícil vir no curso todos os dias e tal. Mas eu sempre falo para eles assim, olha, foca agora é o momento e depois tu vai agradecer. E realmente, assim, depois, aí passa, né, ano, meses, tu tá vendo os estudantes indo para um curso, né, que eles buscaram ou conseguindo um trabalho que eles realmente queriam, porque esse começo, ele é mais desafiador mesmo, né, onde as aulas são mais intensas, né, tipo assim, é todos os dias. Exato. Enfim, mas... Exige uma carga horária, né, para justamente ajudar a desenvolver. E isso é um trabalho que tem que ser bem, assim, das agências, né? Tem que deixar muito claro para o estudante. Esse começo é assim, né? Então, assim, o aluno tem que vir preparado, né? Não dá... A gente sabe que tem agências que, às vezes, para vender, falam, não, é fácil, vai, não. Eu acho que tem que deixar claro para o estudante que esse começo, o foco é aprender inglês, né? É se esforçar, porque o futuro, assim, tanto para ficar na Austrália quanto para voltar para o Brasil, o real objetivo é aprender inglês, né? E aí as oportunidades vão aparecer. E eu sempre falo que o intercâmbio em si, ele é um exercício de humildade, né? Porque a gente vê pessoas super qualificadas no Brasil nas suas áreas, formadas com experiência profissional, mas quando chegam aqui e não têm o inglês, não adianta você ser muito bom em algo se você não consegue se comunicar, se você não consegue explicar numa apresentação de trabalho o quão bom você é. Então, tipo assim, a gente sempre dá um step para trás para justamente ir seguindo. E uma das coisas que eu tenho feito bastante hoje em conversas com empreendedores, empresas, é sempre estimular e encorajar as empresas a contratarem estudantes internacionais. Tem muita gente qualificada que às vezes precisa de uma oportunidade também. Exato. Então, o mercado de trabalho australiano hoje é super competitivo, né? Porque o estudante internacional compete com o doméstico direto. Só que a gente vem também desse legado, né, de garra, de dedicação, de competição que o Brasil tem, que normalmente, às vezes, eles não estão acostumados aqui. Então, tem todos esses lados da moeda também, né? Com certeza. E é muito gratificante tu ver os estudantes se dando bem aqui, sabe? Pegando boas positions em empresas. Prosperando. Oi? Prosperando como um todo, né? Sim, prosperando, exatamente. E isso é muito gratificante, assim, porque eu que trabalho em escola de inglês, né, e de curso profissionalizante, ver os alunos começando de baixo, assim, né? E aí depois vendo eles atingindo, enfim, assim, né, todos os objetivos, né, que eles, desde o começo. E é algo que a gente vê, e é muito rápido, né, Gus? Isso que é legal, assim, não é uma coisa que, tipo assim, planejamento para daqui a 10, 20 anos, né? A gente vê os alunos rapidamente, né, conseguindo, assim, entrar no mercado de trabalho e conquistar isso, é muito, muito legal. Exato. Bom, falando de cursos profissionalizantes, mercado de trabalho, aqui, pessoal, na Austrália a gente tem os cursos vocacionais, né, que são pura e exclusivamente dedicados a áreas profissionais, que a gente chama de cursos técnicos. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público, como funciona basicamente os cursos vocacionais aqui na Austrália, né, a questão dos nivelamentos, o quão importante ele pode ser para uma pessoa que está querendo habilidades específicas e fazer investimento na educação aqui na Austrália. Sim, então, os cursos vocacionais, eles têm diversas áreas, né? Então, assim, ali na escola, por exemplo, a gente tem de business, tem de marketing, tem de leadership management, tem curso de accounting, que é contabilidade, HR, que é recursos humanos, e aí a gente tem os cursos de beauty, hairdressing, que é para ser cabeleireira, salon management e de massagem, tá? E fora o TESOL, que eu diria que é o nosso carro-chefe, né? Que é para quem quer dar aula de inglês.
A maioria dos cursos, a aula é uma vez por semana, presencial, né? Aí tem mais 2 dias da semana que é mais flexível, o aluno pode fazer de casa ou pode ir na escola. E alguns dos cursos, a aula é mais intensa, que é 2 vezes por semana, Perfeito. que é o TESOL, massagem, hairdressing, Ele exige realmente, porque né, ele tem uma ida mais lá. prático, Perfeito. né? Então, é um dia teórico, um dia prático. Mas a maioria deles, que é o business, o marketing, é uma vez por semana, tá? Esses cursos, eles são... mesmo os que são uma vez por semana, também pode não parecer, mas são bem práticos também, né? Os alunos têm os assessments, que são os practical né, assessments, onde eles têm que fazer projetos. E aí, isso é muito interessante, porque isso é a grande diferença do Brasil, né? Então, assim, eles fazem esses cursos, eles conseguem ter uma ideia real do mercado de trabalho, como que é trabalhar naquela indústria, né? Então, eles conseguem também entrar para o mercado, aplicar para vagas de emprego nessas áreas e tudo mais. E aí, se eles gostam, aí eles podem decidir o que eles querem fazer. Ou trabalhar naquela área mesmo, né? Com aquele certificado, diploma ou advanced diploma. Ou eles podem seguir e fazer um bachelor depois, né? Alguns alunos acabam progredindo, né? Assim, a carreira, estudando, né? Academicamente falando. Outros simplesmente continuam trabalhando na área com aquele curso que eles fizeram aqui, né? Isso vai depender muito, assim, do background do estudante, né? Aí já vai entrar mais a parte de visto, né? Qual que é o objetivo do aluno e tudo mais. Eu não posso entrar muito nesses detalhes, né? Porque eu não sou agente nem advogada de imigração. Mas eu vejo isso acontecer demais. Então, por exemplo, tem alunos que são formados, por exemplo, em administração no Brasil e aí querem se qualificar em liderança e gestão. Porque eles querem um cargo de gerência na Austrália ou no Brasil, né? Então, aí tem cursos, tem o Certificate for, o Diploma, o Advanced Diploma, e o aluno sempre começa pelo Cert for, Diploma e o Advanced. Alguns cursos dá para começar no Diploma, mas alguns deles tem que começar no Cert for, aí depende do curso, né? Mas isso é o mais legal, assim, é o aluno ter a possibilidade de estudar por períodos curtos, porque não é o tempo de um bachelor, né? Então, tipo assim, os cursos têm uma média de 1 ano de duração, e aí eles vão estudar, durante esse período, essas áreas para eles se qualificarem e ver se não é realmente isso que eu quero fazer na Austrália, ou voltar para o Brasil com essa qualificação. Ou algo dessa carreira que eu realmente quero seguir. Exato, E mesmo assim que sejam cursos, né, abaixo, que eles são considerados os tecnólogos no Brasil, né? Tu sempre aprende, né? Então, assim, o que eu não recomendo é, por exemplo, uma pessoa que é formada em publicidade fazer marketing aqui. Vai estar dando um downgrade na carreira, né? Como a gente considera. Agora, um aluno que é formado em administração fazer marketing, legal, porque ele vai aprender uma área que ele ainda não conhece e sempre vai enriquecer, né? Exatamente. Sempre vai enriquecer, assim, a parte acadêmica e tudo mais. Então, tem um leque de opções, né, Gus? E o que eu falo para os alunos sempre, não me canso de dizer, assim, ó, façam o que vocês gostam de fazer. Exato. Né? Eu acho que... E a Austrália, acho que agora, mais do que nunca, está deixando esse recado para todo mundo, né? No sentido assim, ó, façam o que vocês gostam, porque isso vocês vão seguir essa carreira. O que eles não querem mais é aluno trocando de carreira toda hora, né? Eles querem um aluno sem embasamento, sem né? embasamento, só para ficar na Austrália mais tempo. Eles querem realmente ver que tu tá te qualificando, porque essa é a tua área. Então, assim, a área que o estudante escolher na Austrália, ele vai ficar, se ele for ficar aqui, é no mínimo 6 anos até pegar um visto, né? Uma média, assim, entre 5 e 6 anos. Então, eu sempre digo para os alunos, façam algo que vocês gostam de fazer, que vocês tenham prazer e que vocês se imaginem trabalhando daqui a muitos anos nessa área, né? Não simplesmente um curso que, vai dar visto, sabe? Porque trabalhei em escolas já que tinham esses cursos e o que tinha de aluno cancelando no meio do programa, porque, assim, não é esse que eu quero. Não me vejo trabalhando, né, numa cozinha, não me vejo trabalhando numa obra. Então, o que eu digo para eles é assim, pesquisem antes, vejam com o seu agente uma coisa que vocês realmente se imaginem trabalhando durante, né, os próximos anos da vida de vocês, porque passa rápido, né? Exato. Passa rápido. Se tu parar pra pensar 6 anos da tua vida ali né, nessa fase adulta, né, esse tempo não volta mais. Exato. Né? Então, assim, façam, estudem algo que vocês realmente gostem, porque quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente sempre vai ver bons resultados, né? E eu falei aqui em outros episódios também sobre o retorno do investimento, né? Quando a gente fala de investir em qualificação na Austrália. Por quê? Beleza, por muito tempo, às vezes, o visto de estudante tinha essa questão do tempo, da flexibilização, mas hoje, acima de tudo, a gente está falando da questão educacional. Então, eu, por exemplo, né? Eu sou formado em turismo, aqui na Austrália eu fiz toda uma formação de negócios e liderança, né? Tive uma parte de tecnologia também, então eu moldei
a mim mesmo como este profissional, que é um turismólogo, tem noção de negócios, liderança, tecnologia. Hoje as pessoas têm, acima de tudo, a possibilidade de moldar, né, o perfil profissional que elas querem ter. Então, não necessariamente você precisa ser aquela pessoa. Quando a gente tem a questão do visto, a gente tem que sempre justificar, né, com argumentos, né, verdadeiros e legíveis de que por que você está fazendo esse investimento. Mas pensar que você utilizando hoje um curso vocacional na Austrália, você retorna para o teu país de origem, o quão o Brasil não valoriza isso. Mas, acima de tudo, a gente falar para os estudantes que eles mesmos têm que valorizar, por mais simples que seja um curso vocacional, vocabulário, né? As coisas que você faz, independente de você ter uma faculdade de administração e estar fazendo um curso de liderança, mas como que você vai lidar, por exemplo, com matérias que você trabalha com multiculturalidade, né? Inteligência emocional? Você tem uma série de coisas que tem realmente uma ênfase atual dos dias de hoje, que no dia a dia de uma empresa você vai ser exigido saber, ou você vai ser colocado em determinadas situações que, poxa, eu aprendi isso naquele curso, ou é importante, social media, que seja, sabe? Então, eu sempre falo para os estudantes, não subestimem o sistema educacional e joguem o jogo também no sentido de que com os investimentos que vocês fazem, vocês tendem a prosperar. Mas se você não se dedica ao determinado estudo, como que você vai ser um bom líder? Se você, sabe, não tem conhecimento sobre o que é liderança ou referência, né? Pega, por exemplo, assim, uma pessoa que está estudando Leadership and Management, dá um exemplo de um líder bom e por quê, né? Hoje a gente tem uma série de outras formas de você investir em conhecimento, para podcast que a gente está fazendo, audiobook, você tem maneiras hoje de você agregar. O que eu acho legal aqui dos cursos vocacionais e de inglês da Austrália é que a gente está falando de um contexto como um todo. A flexibilização em termos de presença, vinculado a uma possibilidade de trabalho part-time, ao dia a dia. Então, tem uma série de coisas que está nessa umbrella, né? Sim, o próprio networking, né? Que os alunos fazem na sala de aula, tanto com o professor ou com os colegas que estão... Eu sempre digo para eles, assim, eles estão todos estudando no mesmo objetivo, né? Aquela mesma área. Então, assim, tem muitos alunos que conseguem emprego através de colegas, né? De aula. E trocam ideias também, não só para conseguir trabalho, mas para trocar ideia, trocar informação. Tem alunos que vêm de outros países em que se aplica, né, aquele conhecimento de uma forma completamente diferente. Então, é sempre enriquecedor, né? Independente, assim, de... muitas vezes os alunos acham, né? Mas não é um bachelor, é um VET. Sempre é enriquecedor, né? Então, assim, tem a questão do inglês, que eles vão estar aprendendo, né, a área ali em inglês, né? Vão estar melhorando o vocabulário. Exato. O networking, uma série de benefícios, assim... a Austrália é um país que ele é self-study, né? Considerado, assim, né, Gus? Tanto desde do high school, assim, né? Do primary school. Os alunos sempre têm... aqui, eles têm essa cultura de que o estudante, ele pode buscar os seus próprios recursos, né? Para estudar. Então, muitos estudantes acabam se frustrando quando chegam aqui, que a aula é diferente, é uma outra metodologia. Mas, se eles forem atrás e buscarem, eles vão ver que dá para aprender muito, né? Então, assim... se tu for um bom estudante, é o que eu digo. A Austrália, na verdade, ela é um espelho do que esse estudante era no Brasil. Eu sempre falo isso. Sempre tem tempo de mudar, né? Mas aquele aluno que no Brasil, ele é um aluno dedicado, mesmo na faculdade, quem não ia na aula, quem não prestava atenção, tu vê quem são os bons profissionais. Tu vê quem vão ser aqueles bons profissionais no Brasil. É a mesma coisa aqui. Então, tu sempre, se tu quiser ter sucesso na tua carreira, tu vai ter que te dedicar. Nos estudos, né? Tu não vai aprender sozinho. Então, assim, tu tem que ir na aula, tu tem que prestar atenção. E é isso. Eu acho que vai muito de cada um, assim, a sua jornada aqui na Austrália, tanto aqui quanto no Brasil, né? Vai muito da dedicação de cada um. E essa questão que a gente diz, assim, de estudar algo que tu goste, é como a gente estava dizendo, assim, se o aluno ele faz um curso aqui que mesmo ele pode pensar que sempre... é possível que ele volte para o país dele, não necessariamente ele vai ficar aqui. Então, se ele voltar, pelo menos ele vai utilizar isso no Brasil para se destacar profissionalmente também, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Exato. Eu, das escolhas que eu fiz na minha vida, em âmbito vocacional, ou mesmo do guidance que eu dou no meu trabalho, eu sempre gosto de ter certeza que os estudantes sabem aonde eles estão pisando, né? Então, tipo assim, eu sei que às vezes não necessariamente você precisa ter uma noção do todo o outcome profissional, numa escolha de curso e tudo mais, mas tipo assim,
como você disse, a vida passa tão rápido. Então, assim, o tempo que você tá aqui na Austrália é realmente importante que você faça as coisas acontecer. E, tipo assim, às vezes é uma oportunidade que você tem que vai fazer a diferença. O sucesso, ele vai acontecer naturalmente se você se dedicar. Então, não é easy se você quiser ser um profissional de marketing. Não é você fazendo só um curso ou apenas uma faculdade. Quando a gente faz uma faculdade, mesmo que seja um nível vocacional, nível educacional mais alto, você está ainda no entry level, você está começando a tua carreira, né? Takes time. Quanto tempo você trabalha com essa indústria para você chegar na profissional que você é, né? Demora. Quantos anos de dedicação em determinado assunto para você se tornar um especialista? Então, a gente tem que ter noção também, como estudante internacional, que o que a gente está fazendo hoje aqui no sistema, ele é parte de um desenvolvimento completo. Não é só dali que você vai ter o resultado. Você vai ter que ir para o LinkedIn, você vai ter que ir para o network, você vai ter que conhecer pessoas, você vai ter que trabalhar, às vezes, de graça, fazendo um estágio, né? Tipo assim, se expor a determinadas situações que vão ajudar no teu progresso. Não é só aquilo ali, que seja um mestrado ou whatever, naquilo que você tem que fazer. Tem muita coisa que vai acontecer ao longo da parte prática, teórica, do dia a dia, do teu inglês. Então, tipo assim, a principal dica que eu dou, cara, pra todo mundo é, faça as coisas com antecedência. Saiba onde você tá pisando. Não tem problema a gente passar meses pensando em tomar uma boa decisão, desde que a hora que a gente toma uma decisão, seja aquela melhor decisão daquele momento, sabe? Sim. A gente sabe que tem muita coisa envolvida. A parte emocional, a parte financeira, família, tempo. Pô, tem um monte de coisa que a gente coloca no mesmo bolo. Mas não deixa as coisas para a última hora. A gente sabe que as coisas que são feitas com urgência sempre acabam estressando os estudantes, deixando eles mais ansiosos. Então, tipo assim, a gente tem hoje escolas, agências na Austrália como ferramentas para ajudarem as pessoas a tomar boas decisões. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, né, Gus, a gente sabe que as pessoas são diferentes, tem pessoas que vão ter mais dificuldades, né? Mas é como tu disseste, assim, eles têm suporte, né? Tem o suporte da agência, tem o suporte da escola. E o mais importante é que, assim, a maioria dos estudantes conseguem, né? Isso que é o legal. Assim, usar os casos de sucesso como referência, exatamente, né? assim, é difícil, é custoso, sabe? Mas dá. We get there, né? E assim, e o legal é que assim depois quando tu consegue chegar assim no patamar, né, onde tu estava buscando e tal, tu pensa, nossa, vale a pena, porque aqui um profissional é reconhecido, né? Então assim, não só pela position, né, em si, pelo cargo, mas assim, é reconhecido de forma remunerada, né? Então assim, dá para ter uma vida boa na Austrália. Então, assim, vale a pena, né? Os alunos que tu vê, assim, que estavam lá no começo, que se dedicaram, e hoje tu vê, assim, o pessoal bem, né? Profissionalmente, conquistando, mais maduro. Pegando a cidadania. Tu começa a ver, assim, o pessoal, a galera se dá bem, entendeu? Compra casa, com carro e tal. Em muito menos tempo, as pessoas conquistam, né? Chegam, assim, num patamar que no Brasil talvez levaria muito mais tempo. Se não tem, assim, um suporte da tua família, se tu vai muito sozinho. Aqui o pessoal vem... eles realmente chegam assim Aqui é ao vivo, bateram na porta. Eles realmente conseguem conquistar muitas coisas sozinhos. Exato. Né? Então, assim, enfim, assim, eu acho que é o país das oportunidades. Eu sou suspeita, eu amo a Austrália, né? Eu acho que, assim, tenho muitos amigos, eu tenho muitos casos para falar para vocês, assim, que eu poderia citar aqui, de amigos meus que hoje estão super bem, que começaram junto comigo lá atrás, sabe? Ou estudando inglês, ou fazendo um curso VET e tal. E hoje eu vejo, assim, que já estão super bem profissionalmente, comprando suas casas, sabe? Construindo família na Austrália, ajudando as pessoas que chegam também, porque isso é legal, né? A gente também poder ajudar as pessoas, tanto com conselhos, com ideias, com tudo. E é isso, eu acho que, assim, nós somos, como eu já disse, e não canso de dizer, a gente é um povo muito trabalhador, honesto, né? A maioria de nós. E a gente sempre consegue se dar bem aqui na Austrália, sabe? A maioria das empresas reconhecem isso. E eu acho que é isso aí, assim, tem um leque de opções para os alunos que chegam aqui e é possível alcançar o seu objetivo. Perfeito. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, Karininha, qual a mensagem que você dá, principalmente para uma pessoa que está pensando em vir para a Austrália, fazer um intercâmbio pela primeira vez? E eu tenho uma segunda mensagem. Qual a mensagem você dá para aquela pessoa que está aqui na Austrália agora e, tipo assim, enfrentando dificuldades, vamos dizer assim, tomada de decisão, ou se fica ou se vai?
Fala alguma coisa para essas pessoas. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, assim, pesquisem, tá? Hoje em dia, tem muitos canais de comunicação, de informação, né? Quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio em 2008, eu fui para New Zealand, eu acho que tinham 2 blogs. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, até tinha, acho que YouTube, Facebook na época, mas não era... Podcast. Não tinha nada disso. Então, assim, eu fui, sabe? E foi uma experiência maravilhosa. Mas eu não tive ninguém para me dizer assim, vai ser assim, depois de tanto tempo, tu vai te sentir tal e tal. Não, eu fui na raça, sabe? Como muitos de nós, né, Gus? Assim, na época a gente também não tinha essa quantidade de informação. Então, assim, a informação nossa, assim, é valiosíssima, assim, é muito importante, né? E nessas informações se encontram essas dicas que a gente deu, né? De aprender que o foco é o inglês, né? Vir preparado emocionalmente, não é fácil. Tu sabe que tu não tá sozinho nessa, que a maioria dos estudantes internacionais vão sentir a mesma angústia, né? Os mesmos medos, frustrações, todo mundo vai sentir, né? Vai passar por isso. Acho que não é normal tu não sentir, né? Acho que é natural a gente sentir isso, como seres humanos. Então, eu acho que é isso, assim, buscar se informar. Se der para estudar inglês no Brasil, se der tempo, estuda. Sempre vale a pena, tá? Se não der, estuda aqui também. Mas se chegar aqui, e aí para esses, né? A segunda parte, assim, para os que chegam aqui e estão pensando em desistir, é difícil mesmo. Não é fácil. Como nada na vida é fácil. Nada se conquista fácil. Então, assim, se dedicar, ir atrás dos seus objetivos. Tá ficando triste, tá ficando mal, busca ajuda, não sofre sozinho, porque tem as agências, tem as escolas. Muitas escolas oferecem esse suporte, os alunos às vezes não estão nem aware disso, né? Não sabem que a gente tem esse suporte. Então, busquem se informar, hoje em dia tem grupos no Facebook que são maravilhosos, né? Redes de apoio de tudo que é lugar. Então, assim, postem lá, fala que vocês estão sentindo o que quer que seja, né? Homesick e tudo mais, porque tem muita gente legal para ajudar. Tem muitas vezes pessoas que têm o mesmo sentimento. Exato, e precisavam de alguém para... Se juntam e vêm. E, assim, não desistam. Não desistam, enquanto der, né? E a última coisa, assim, que eu costumo falar para os alunos quando eles vêm me dizer, eu tô pensando em voltar, o que eu faço? Eu sempre digo assim, enquanto tu tiver na dúvida, não volta. Porque quando a gente decide voltar, não tem nada que mude a nossa cabeça. Pode vir, assim, o papa na tua frente, assim, né? Não vai adiantar. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça, aí é a hora de voltar. Mas enquanto tá na dúvida, não volta. Não volta, porque eu conheço muitas pessoas que tiveram dúvida, ficaram e hoje não se arrependem de ter ficado. Como também tive alunos que, na dúvida, voltaram. Depois de um mês, estavam mandando mensagem. Como é que eu faço para voltar? Normal de acontecer isso, né? Então é essa a minha dica. Não, show de bola. Galera, mais um episódio aqui do nosso Decodecast. Carininha, muito obrigado, minha amiga. Obrigada, pelos ensinamentos valiosos, experiências incríveis. Galera, seguimos mais episódios vindo por aí. Foi um prazer. Acompanhe a Hello in Australia no Instagram, o Study Go Coast BR no Instagram, que todo esse conteúdo está sendo disponibilizado no YouTube e no Spotify, através do Instagram também com os cortes. E vamos nessa. Estamos aqui em prol e a serviço dos estudantes internacionais da Gold Coast, como a Carininha, como uma referência na educação internacional da Austrália como um todo. E é isso aí. Vamos nessa, que tem muito para acontecer ainda. Valeu, galera. Obrigada.